Muito bem, queridos, queridas, que bom, mais um IVPcast juntos. Nós estamos aqui no nosso estúdio, você aí do outro lado, Deus te abençoe abundantemente. Que bom que você sempre está aqui conosco, né? Você, meu irmão, meu amigo, companheiro de sempre. Para você, não sei o horário que você vai ver, então bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não importa o horário, o importante é que você sempre esteja conosco. Se você já curtiu, já nos segue, que bom. Seja um parceiro nosso, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós vivemos, é para tocar em vidas, é para trazer algo relevante, algo edificante, pensamentos, propósitos, a palavra de Deus e principalmente, queridos, uma direção, uma orientação, algo claro, objetivo para as nossas vidas, principalmente para esse ano que está começando, o ano de 2026. Deus te abençoe. Brigadão. Vamos lá. Bom, começando então, né? Eu quero deixar aqui, queridos, que tem os nossos parceiros. Nós vamos batendo papo aqui com os nossos convidados hoje. Hoje é 2 convidados, né? Mas vai estar passando aqui na nossa TV os nossos parceiros. E também, né, vamos estar passando aqui para vocês no nosso canal do YouTube. Deus te abençoe e abençoe eles também, que eles também estão abençoando as nossas vidas aqui, tá? Vamos lá então, tema de hoje, em 2026, começando com tudo no exercício físico. Você pratica? Não? Tá pensando que é algo melhor para a sua vida? Então comece. Vamos lá, conversando então com esses 2 homens de Deus aqui, o Rafael também, o Diogo. Quem vai começar aí, gente? O mais novo ou o mais velho aí? Rafael. É isso aí. Prazer estar aqui mais uma vez. Todas as vezes que sou convidado eu me sinto honrado e junto com um cara que eu admiro. Amém. E o nosso pastor também, né? Junto com o nosso pastor aqui da nossa igreja. Espero que a gente possa esclarecer algo, te dar um incentivo para você começar cuidando de você. A gente provavelmente vai acrescentar algo aí para o seu ano de 2026. Espero que a gente possa ser útil e que você testemunhe isso no final do ano. Assim como a gente tem inúmeros testemunhos de anos anteriores aí, dos nossos alunos, nossos amigos. E é isso, vamos que vamos. Diogão? Falou tudo, né? Tem que respeitar. Galera, é isso aí. Eu acho que falar sobre exercício físico, falar sobre atividade física é um tema que nos atrai, é um tema que a gente gosta de falar, porque ele é transformador. Ver pessoas tendo uma vida transformada em questão de saúde, né? Deixar hábitos errados, né? E ocasionalmente diabetes, hipertensão, obesidade, depressão, estresse. Então a gente sabe que uma das ferramentas mais fortes hoje para combater essas doenças psicossomáticas é o exercício físico. Então é um tema que eu acho que é muito valioso para você. Se você pegar hoje aqui as dicas, os conselhos, pegar o fio da ninhada aqui, eu tenho certeza que 2026 vai ser um ano diferente na sua vida. Amém. É isso aí. Primeiro, não sei se eu já fiz essa pergunta para vocês, que vocês já tiveram aqui algumas vezes, né? O que motivou, né, vocês estudarem, sempre estão estudando, o que motivou aí, né, vocês escolherem essa carreira, o que motivou vocês a sempre, né, trazer aí qualidade de vida? Primeiro, Rafa, como ele, né, começou? Então, pastor, como eu já te contei, eu acho que eu herdei do meu pai a vontade de ser professor. Então, desde criança eu sempre quis ser professor. Eu não sabia do quê, mas eu sabia que professor um dia eu ia ser de alguma coisa. E aí eu passei em outros vestibulares, cheguei a me matricular em outros vestibulares, abandonei, o que eu mais durei foram 32 dias. Eu estudei 32 dias outras coisas. Quando eu passei em educação física, eu tinha acabado de me lesionar com o risco de nunca mais andar, ser um cadeirante. E aí eu fui para a faculdade com um problema sério de locomoção, porque eu estava me locomovendo bem ruim ainda, com um problema sério nas costas, na coluna. E aí quando eu comecei as aulas, nos primeiros dias de aula, eu falei, é isso. Agora eu acredito que eu acertei o que eu queria. E eu falo para todo mundo, eu não escolhi educação física, foi a educação física que me escolheu de alguma forma. Deus resolveu fazer isso daí. E estudando, e já depois de um histórico de atleta, né, na bike, eu fui gostando, graduei, depois eu fiz outra graduação, pós-graduação, e assim, é um negócio, algo que me inspira a todos os dias procurar algo novo, porque a educação física é ilimitada. E é isso. Primeiro foi o sonho de ser professor. Eu sabia que um dia eu seria.
do que eu descobri depois de adulto. E ele te descobriu. A educação física me descobriu. Ó, no meu caso, eu era muito novo, meu pai chegou em mim, né, tanto eu quanto minha irmã, e ele falou, ó, a gente tem que ter uma conversa aqui em casa, que é sobre o que você pensa em fazer da sua vida. E aí a gente, aquele papo de, vou fazer medicina, vou fazer engenharia, vou fazer, né, sempre visando fins lucrativos, né, uma profissão que é bem paga, e meu pai falou assim, não é isso, eu quero que você pense em algo que realmente dá prazer, uma coisa que você faria de graça, mas que você vai ganhar para isso. E eu sempre fui muito envolvido com esporte, eu sempre fui muito envolvido com a atividade física em si, sempre gostei muito dessa prática. E aí eu conversando com meu pai, cara, eu acho que você tem muito jeito para isso. E eu falei, beleza. E aí eu era muito novo, eu passei no vestibular com 16 anos. Quando eu cheguei na faculdade, meu pai falou, você é muito novo, vai, vê se é isso mesmo que você quer. É muito importante que você tenha essa conexão, que o Rafael falou, né? E aí a gente foi, quando eu cheguei lá me apaixonei. Então, a questão da anatomia, por exemplo, estudar os músculos do corpo, começar a estudar fisiologia, o sistema, biomecânica, entender a importância que eu tinha dentro da minha profissão para entregar realmente uma mudança para as pessoas. E aí eu falei, cara, é isso mesmo, é isso que eu quero fazer. E desde então, nunca me arrependi. Eu fiz assim como o Rafael, me graduei, fiz pós, fiz especializações, também sou um cara muito aberto a isso. Eu sempre falo que hoje existe muito tribos, né? Então, tudo. Na igreja tem pessoas que acham que é uma tribo, é legendário que a gente serve, acha que é uma tribo, e no esporte também. Tem gente que é da pedal, tem gente que é da dança, tem gente que é do crossfit, do Hyrox, da musculação, e eu não acredito nisso, na nossa área física, né? Eu acho que o esporte, como todo, ele vem para transformar. E eu acho que a pessoa tem que se identificar, assim como o Rafael se identificou, assim como eu me identifiquei. Então, Diogão, você vai vender só o crossfit, só o Hyrox, só a musculação? Não. Eu vou vender atividade física que a pessoa se conectar. Aquela atividade física que vai começar a gerar um prazer nela. Mas não existe, existe. Tenho certeza que vai existir. Claro que todo começo é desafiador. Mas com a prática, com o tempo, com a construção de um hábito, vai chegar um momento que aquilo vai gerar prazer. E aí, meu amigo, é sucesso. É que seja o beach tênis, que seja, né? Não importa, eu acho. Futebol. O futebol, exercite. Então essa foi a minha visão e foi o dia que eu comecei e nunca mais parei. Rafael, um aluno que te marcou sobre o resultado. Recente. Pode ser. Recente, uma aluna indireta, a Brenda, a irmã Brenda aqui da igreja, mais legal. de 30 quilos perdido ano passado. E foi um desafio que a gente brincou aqui na semana de primícia. Eu vou ofertar algumas consultorias online, eu quero ver quem é que vai fazer diferente. E se você congrega aqui na Vida na Palavra, foram mais de 30 quilos. Então, Que assim, legal, é uma criança grande já. Uau. É muito peso. Mas um dos alunos que mais me marcaram foi um aluno aqui do colégio século XXI. Uma professora me procurou e falou, olha, ela não tem dinheiro, não tem condição e ela precisa de alguém para instruí-la, para passar em uma peneira para a Seleção Brasileira de Futebol de Vôlei Adaptado. E quando ela chegou, eu pus a mão na cabeça e falei, Deus, eu não sei o que tem que fazer com essa menina. Eu nunca tive um aluno desse jeito. Desafio. Mas se o senhor trouxe esse desafio aí, e aí eu dei essa consultoria para ela e ela fez a peneira e passou, se não me engano, com a terceira vaga. Uau. Na Seleção Brasileira de Vôlei Adaptado, que é o vôlei sentado para pessoas que têm problema de locomoção. Alguns são cadeirantes, outros não são. Alguns têm um membro amputado ou tem problema em algum membro. E assim, ela levou tão a sério o treino que até hoje ela treina. Nossa. Ela não quis ir morar fora, mas ela continuou treinando. E assim, é um excelente atleta na área dela. Essa é a Brenda? Não, essa é outra aluna. Foi outra aluna que me marcou muito. Então esses dois alunos. Uma pela disposição de mudar de vida. Foi a Brenda. Ela falou assim, vou mudar de vida esse ano. Ela pôs um objetivo e ela cumpriu o objetivo. E eu ainda devo um tênis pra ela. Foi um desafio. Que legal, cara. E outro foi essa aluna. Já cobra ele, já tá vendo aqui esse podcast, todos os dias tá? da terra ela me cobra, pode ficar tranquilo. Então tá alinhado já. Então assim, me chamou muita atenção, porque assim, ela começou com o desafio dela. Era algo assim, que pra ela seria um desafio muito grande mesmo. Pra quem conhece a Brenda, a rotina dela era muito pesada e tal, mas ela falou, eu vou mudar de vida esse ano. Cara, e ela não arregou o pé. Um feedback, eu acho que ele deixou um código muito legal, Rafael, em relação a isso. Ele falou que um aluno procurou, né, com desafio, né, que era cadeirante ali, problema de locomoção, para ele preparar para era um projeto grande, né? Projeto Seleção Brasileira. Seleção Brasileira. Sentado.
E ele falou algo importante, ele falou que a princípio ele pensou, será que eu sou capaz, né? Então fica uma dica para você que está assistindo esse podcast. Vai ter momentos que você vai ser desafiado, né? E esse desafio, ele é uma oportunidade. Porque quando ele vem, automaticamente tenho certeza, conheço o Rafael, ele teve que fazer o quê? Buscar, ele teve que correr atrás. Saber tudo sobre as normas. Para entregar um tempo de excelência. E o resultado foi aí. Ela classificou, ela foi, né, conseguiu alcançar o objetivo dela. Então não tenha medo, né, perante os desafios, porque a gente está ouvindo muito isso na igreja agora, tem me marcado muito, que situações assim são para te levantar e não para te frustrar. E você? Cara, eu tenho vários casos, né, de alunos que realmente marcaram a minha vida, minha história, em questão de metas, de TAF, que é o teste de aptidão física, né? Eu peguei vários que acreditavam que não conseguiriam passar, né, num teste da polícia, um teste do bombeiro, e a gente fez uma preparação ali, eles foram aprovados, né? Então isso foi marcante para mim também, mas eu acho que a pessoa que mais me marcou é a Priscila. Eu vou te falar por quê. Ela perdeu 50 quilos comigo, e eu já tive outro aluno que perdeu 50 quilos, que é o Aurélio, um grande abraço também, um grande amigo meu. E qual que é a diferença dos dois? E eu falo, você está pegando no pé do Aurélio, nós somos muito amigos, eu posso falar. Quando a gente alcança um objetivo, muitas vezes, nós somos tendenciosos a regredir. Então, cara, alcancei meu objetivo, você quer perder ele 10 quilos. Quando você bate a meta, se você logo não criar uma meta mais audaciosa ou criar uma estratégia para continuar no processo, você tende a relaxar. E esse relaxar te volta lá no começo. Você ganha 10, 15, 20 quilos de novo. E o Aurélio, eu passei por algumas situações assim, onde a gente criava metas, batia metas de 10, 20, 30, perdeu 40 quilos comigo. E depois que ele alcançava a meta, ele regredia por falar, já alcancei, agora eu vou dar uma relaxada, tô bem. Então isso aí é algo que a gente tem que se atentar. Já a Priscila foi diferente. A Priscila, ela chegou muito acima do peso, né, sedentária ao extremo. E eu ia treinar ela e eu via tanta dificuldade em treinar, que eu percebia que se ela não tivesse uma força de vontade acima da média, ela não conseguiria. Por mais que a função nossa ali também é motivar, também é estar sempre enfatizando, você consegue, não desiste, é 1% todos os dias. Não é você competindo com ninguém, mas é você competindo com você mesmo, competindo com a sua vontade de ficar na cama, de procrastinar, a preguiça que tem. E uma pessoa que está sedentária, acima do peso, ela vai ter mais dificuldade em começar uma atividade física, né? Mas o legal dela, ver o processo dela, tá comigo tem uns 3 a 4 anos, ver os processos dela, ela alcançar o objetivo dela. Então ela chegou no patamar que ela queria, 50 e poucos quilos, um corpo muito bonito, malhado, definida. E ela fala, cara, eu quero mais. E o mais que eu falo não é, eu quero ser capa de revista, não. Mas eu entendi a importância da saúde. Eu entendi a importância de me manter aqui. Então é aquela coisa tipo assim, não é mais sobre corpo. Não é mais sobre estética, é sobre saúde. Ela tem um hábito hoje, ela criou um hobby pra ela, se diverte com o que tá fazendo. O esposo dela, grande amigo meu também, legendário, ela leva ele pra academia, ela motiva ele. Então o Gladson é um cara que viu essa mudança em casa. Ela tem um filho que chama Benício, ela tenta trazer o Benício pro esporte, tentando todos os esportes possíveis para motivar ele. Então, por isso que eu admiro ela, porque além do resultado, ela teve uma mudança de vida e de hábito para ela e para a família dela. Então é isso. Que legal. É isso aí. Assim, vocês trabalham com muitas pessoas, inclusive você até falou aí de muitas coisas que a pessoa até quer, mas tem muitos desafios. Com certeza. Para você começar uma atividade física, você tem que vencer muitas coisas dentro de você primeiro. É verdade. Né? E aquilo que as pessoas mais têm chegado, por exemplo, estamos no início do ano, aí todo mundo, não, esse Projeto ano, verão. Esse ano de 2026 vai ser diferente, eu vou emagrecer, principalmente as mulheres, né? Elas têm esse foco assim. Vai ser diferente, né? E tal, e não sei o que. Mas assim, são muitas batalhas na mente. E o que é o principal batalhas que vocês enfrentam, né, com os alunos, com as pessoas que procuram vocês? O que? Por exemplo, o dinheiro? Ou você falou alguns, preguiça, procrastinação e tal. E o que vocês podem me falar? Então, pastor, eu não acredito que seja o dinheiro em si. Eu acredito que hoje mesmo eu coloco a palavra prioridade. Ela se colocar em prioridade. Porque assim,
A gente como brasileiro, a gente já está acostumado com a diversidade, seja ela financeira, seja ela, enfim, qualquer aspecto que você imaginar, a diversidade brasileira já se acostumou a vencer. Só que se colocar como prioridade, porque o exercício físico você tem que entender, peraí, cara, eu vou tirar 1 horinha do meu dia como prioridade para eu cuidar de mim. É o mais difícil. Eu vou dar um exemplo clássico. Clássico. A benção do celular. Verdade. A pessoa não consegue tirar 1 horinha de exercício físico sem olhar a tela do Instagram, responder alguém no WhatsApp, porque ela não entendeu que ali é um momento de priorizar ela mesma. Verdade. Assim como ela vai tirar para ir numa terapia, ou vai tirar para fazer um exame médico, ela vai ir no odonto, enfim, dentro do nosso meio ali é a mesma coisa, é priorizar você entender, peraí, eu vou tirar esse momento para mim. Então é o meu momento, eu vou me desligar lá de fora. E também o segundo desafio que eu vejo que é muito evidente é quando a pessoa está com sobrepeso, ela tem vergonha do ambiente em si. Porque às vezes já tem alguém ali que conseguiu um objetivo, está num resultado legal, tem um shape legal, ela se sente envergonhada de estar ali. E isso faz com que ela tire a prioridade dela mesma. Sendo que muitas vezes a pessoa que já chegou no objetivo, ela quer que você venha ou às vezes te introduz dentro daquele meio para que você chegue. Porque todo mundo que atingiu um objetivo quer ver outra pessoa melhor. E assim, é isso. Mas é você se colocar como prioridade. Exercício, atividade física em si é prioridade. Prioriza você, tira esse tempinho para você e faça bem feito. Perfeito. Não, e o Rafael falou uma coisa interessante, porque sobre prioridade, ele falou até do celular, né? E a gente pode olhar até em outro aspecto, né? Então, academia tá caro, suplemento tá caro, alimentação tá cara, mas tá com um iPhone última geração, né? Exatamente. Então, prioridade, né? Qual que é a sua prioridade? É o celular ou é só saúde, né? Isso E essa desculpa de academia caro, suplemento caro, anabolizante, enfim. A pessoa, se ela pesquisar na internet hoje, um estilo de vida, que seja uma corrida de rua, que seja, sei lá, um treino funcional em casa, ela encontra. Então, assim, é que você não entendeu, que você não pôs como prioridade a sua saúde. Verdade. Não me dá essa desculpa, não dá essa desculpa pro Diogo, porque assim, ó, se você der um elásticozinho de fazer um estilingue, a gente vai fazer você treinar como se não houvesse amanhã. Então, ou até mesmo com seu próprio corpo. Hoje tem inúmeros influencers aí que vão fazer você treinar em casa. A questão é que as pessoas não estão colocando a vida dela, a saúde dela como prioridade. E uma coisa que eu tô falando muito na academia agora, nesse início de ano, é o seguinte: a motivação passa, a decisão, ela se sustenta. Olha que legal que é isso. Por quê? Porque o início do ano é o ano da motivação. É o ano das promessas. Todo então mundo. você tá motivadaço. Você fala, vambora, vamos fazer dieta, vamos matricular na academia, compra o tênis, né? Faz toda aquela preparação, porque você tá motivado. Só que a motivação passa. Agora é diferente. Quando você cria uma decisão. E o que é decisão? É um comprometimento. Então, ó, vamos aqui, pastor, vamos nós dois agora. Vamos fazer um compromisso nós dois de treinar o ano todo. E vamos criar uma meta. Olha a diferença agora. Nós estamos criando um cronograma. Estamos criando, estabelecendo uma meta aqui. Ó, a gente pode ter no mês, vamos lá, 3 faltas, combinado? Estamos conversando, querendo um plano de ação. Por que eu falo isso? Porque tudo que você projeta, um plano de ação é diferente. Não é emoção. Existe aqui um planejamento. Então, eu aconselho todo mundo que está em casa, está motivado, você que vai mudar, você vai começar, ótimo, é bom isso. Mas senta. Tá? Se é com seu esposo, se é com uma amiga, se é, né, com seus filhos, mas senta e cria um cronograma. Nesse cronograma, uma dica muito importante para você é: faça checklist. O que é o checklist? É uma validação da sua mente que você consegue, que você fez o certo. E isso vai te motivando, isso vai criando um gatilho mental, de tirando qualquer tipo de procrastinação. Ah, eu não consigo, eu não dou conta, tá chovendo, não sei o quê. Por quê? Porque cada vez, eu mesmo faço muito isso. Eu sempre fui um cara de anotar muito, de criar muito metas, objetivos. Então, toda vez que eu crio uma meta, então eu criei metas já para esse ano, metas específicas para mim. E toda vez que eu chego, eu bato meu checklist antes de dormir, eu tenho lá o meu esqueminha de bater as minhas metas, e eu começo a bater aquilo, ok, aquilo cria... Te incentiva. Cara, é incrível. Você vai querendo um sentimento de empoderamento, que você fala, uau, eu consigo mesmo. Mesmo aquele dia que foi pesado, talvez é um dia que você fala, nossa, meu dia foi ruim pra caramba, foi um dia que não rendeu quase nada, foi um dia que você fica pensando 1000 coisas. Quando você chega em casa, que você abre lá, que você vai fazer lá o seu checklist, fala, caramba, como meu dia foi bom, como rendeu. Por quê? Porque, na verdade, para você ter um objetivo, pastor, muita gente pensa assim, ó, outra coisa que é errada. A motivação, ela vem igual um caminhão carregado. O que acontece? Ninguém consegue ficar o tempo inteiro carregado,
no 12. Ah, então eu vou correr todo dia, vou fazer 10 km todo dia. Não, vai dar 3 dias, ela não aguenta mais ver uma pista, um tênis, jogar fora esse tênis. Então, qual que é o segredo do sucesso na minha visão? É todo dia um pouquinho. É a constância, é a resiliência. Então, por exemplo, eu criei um projeto agora com os meus alunos que chama um projeto de abdômen, de core. Então, a gente sabe que o abdômen e a lombar são músculos muito importantes. E automaticamente eu criei um projeto. Esse projeto ele não pode passar mais de 10 minutos por dia. E eu faço todos os dias com meus alunos. Todos os dias eu faço com eles. E o que acontece? Você pensa, 9 minutos, automaticamente é uma estratégia. Porque o cara fala, pô, hoje é 9 minutos, é rápido, eu consigo. E o cara faz. Só que você pensa igual essa semana, 10 minutos. Nossa, só 10 minutos é rápido. Mas no final de 5, 6 dias aí, ó, quanto já foi? 1 hora de treino. 1 hora. No final do mês, já foi o quê? 4 horas que ele não faria só de fortalecimento de abdômen e lombar. E aí uma pessoa que tinha dores na lombar há muitos anos, para de ter dor. Por quê? Porque 10 minutos todos os dias. Então aí tá o segredo. Então fica uma dica pra galera que tá assistindo nosso podcast. Legal. Tá vendo aí, né, galera? Muitas dicas, né? Agora, eu acredito que a maioria daquilo que o pessoal fala das desculpas, eu acho que é a falta de tempo no dia de hoje, né? Uhum. Não é isso? É uma das principais desculpas que a gente tem que ouvir. Já sabe a minha frase, né? Aham. Eu tenho uma frase comigo que eu aprendi com a Bispa Lúcia Rodovalho, fundadora da Igreja Sara Nossa Terra, a igreja que eu aceitei Jesus pela segunda vez. Quando eu aceitei a primeira vez eu era criança. Ela fala assim, ó, se você não tem tempo, é porque você está chamando Deus de imprestável. Uau. Porque na nossa rotina, muitas vezes, tem dias que a gente tem 12 aulas por dia. Nesse intervalo existe locomoção de academia para academia. E a gente acaba tirando um tempinho para a gente treinar. O que muda do profissional da educação física, para você que é uma pessoa que leva um estilo de vida, lifestyle? Tem diferença alguma. Perfeito. Às vezes é só o conhecimento que a gente adquiriu na faculdade. Mas assim, as dificuldades são iguais. E eu trago aqui para Caldas, aqui na nossa região, todas as academias e os boxes de CrossFit, eles se adaptaram à rotina das pessoas de Caldas. Uhum. A gente tem academia 24 horas hoje. Verdade. A gente tem box que abre 5 horas da manhã e fecha próximo de meia-noite. Existem horários aleatórios lá no do Diogo. Hora do almoço. No do Diogo existe, eu vi um que ele me mandou, né? Ele me deu de presente, gente, 1 ano de Hyrox, eu ainda não fui. esperando ele, viu, gente? Então assim, quando ela me mandou... Vou pegar no pé dele E também. tem potencial, viu? Pega no meu E pé, se ele pega, viu? Tá lá já, viu? 1 ano lá. Então, quando ele me mandou, a menina me mandou o cronograma. Então, existem horários específicos que eu falei, cara, esse horário a gente brinca na academia de musculação, que é o horário do herdeiro. Então, assim, deve ter uma galera que naquele horário, não consigo, mas eu treinaria nesse horário. Então, assim, tudo foi se adaptando à rotina das pessoas. Porque, assim, dentro da profissão, o profissional da educação física, ele faz com que tudo se adapte para você. Verdade. Então, eu falo, não me dê essa desculpa. Uma academia abre muito cedo, está fechando muito tarde. Quando não, são 24 horas. A gente tem isso. Uma pergunta, Diogo. Uma pergunta. Tem um horário que assim, como é que eu vou falar? É porque, assim, lógico que todo mundo faz algum exercício no horário que tem. Certo. Mas tem um horário, assim, que é o top. Fala assim, não, este horário é o melhor horário para fazer exercício. Perfeito. Eu vou falar a minha visão. Em relação, só complementando uma coisa que o Rafael falou, que é muito importante também. Sobre tempo. Você que fala que não tem tempo, se você não prioriza esse tempo, vai ser uma hora que você vai ser obrigado a parar. Seja por uma doença, né? Então as escolhas suas hoje, ela vai refletir uma colheita. E essa colheita lá amanhã, se eu não treino, se eu não tenho tempo pra mim, infelizmente, é inevitável. Vai chegar uma hora que você vai ter que parar. Para ficar no hospital, para ficar internado, para ficar, né, acamado, para fazer um trabalho de reabilitação. Então, muito melhor prevenir do que tratar. Fica a dica aí desse tempo valioso. Agora, sobre tempo, eu vou te falar o que é muito relativo isso. Vou te falar por quê. Eu sou um cara diurno. Eu sou diurno mesmo. Eu acordo 4 horas da manhã e eu acordo com disposição. Então, eu faço isso há 16 anos, que eu acordo madrugada. Eu sou noturno, extremamente noturno. Olha que legal. Isso aí que agora eu vou te falar. Pensa eu chamar o Rafael pra treinar 5 horas da manhã. Cara, ele vai acordar mal-humorado. Ele vai chegar lá lento, né? Não vai render nada. Mas talvez, por que existem academias hoje 24 horas? Porque tem pessoas noturnas. Tem pessoas que vão chegar lá à meia-noite lá e o cara vai estar... Eu 10 horas não consigo nem conversar.
Então, assim, eu não consigo. À noite eu não funciono. Então, eu acho que isso vai muito de indivíduo para indivíduo. Eu acho que isso é importante. Então, não adianta você falar... Por que eu falo isso, pastor? É porque teve uma época que tinha muitos influencers, muitos caras, né? Então, Thiago Negro, o próprio Pablo Marçal, que os caras falavam, tem que acordar de madrugada, tomar um banho gelado, treinar, o seu dia é outro, disposição, não sei o quê. Aí tá bom. Então, eles falavam isso. Eu fazia, dava certo, porque eu era diurno, eu não tinha frescura. Biologicamente, seu corpo Tava gosta. adaptado. Agora tinha amigos meus que o cara passava o dia inteiro com sono, mal-humorado, não rendia nada. Por quê? Porque o cara acordava 9 da manhã, mas o cara produzia até meia-noite. Aí o cara acorda 4 horas da manhã, você entende? Então assim, então é muito relativo. Então a dica vai pra você que tá em casa, não tente se adaptar ao Diogo Tavares, ao estilo do Diogo, ou ao estilo do Rafael. Entenda a sua rotina, né? Então, se você é um cara que produz muito mais à noite, se você é um cara que tem mais disposição, cara, treine à noite. A única coisa que eu digo pra você, treine. Ficar parado, o maior vilão que você tem chama-se sofá. Então, chegou em casa, sentou no sofá, já era, meu irmão. O meu caso, por exemplo, eu faço algumas coisinhas, né? Ó, tá sendo modesto, né? Mas assim, o meu caso, eu tenho uma dificuldade. Se eu não fizer de manhã, À noite você não consegue. à tarde e à noite, principalmente à noite. Também não consigo, não. Meu Deus. É igual Pra no mim meu caso. Por exemplo, hoje, aí vamos supor, aí meu dia tá aquela Loucura. correria. Você parar pra ir na academia, Entendeu? Aí o que acontece? Aí eu até brinco com o Rafael. E aí, tal, cara, hoje não consigo. dá. Não, vai até meia-noite a academia. Cara, mas pra mim difícil. ir pra academia, mano, tá vendo? Isso é verdade. é complicado. Eu também não consigo. Eu não consigo. é igual no pastor. meu caso. Hoje a gente acorda muito cedo. Como profissional de educação física, eu acordo muito cedo. Durmo relativamente além do que deveria ser o horário para eu dormir. Eu confesso que eu durmo além do horário. Eu durmo menos do que eu deveria. Mas, por exemplo, eu adoro treinar meio-dia de bicicleta. Eu gosto E de se treinar for meio-dia. para eu ir para musculação, fazer um treino de musculação, eu gosto de treinar à noite. Antes de dormir, chego em casa, tomo um banho, descanso o corpo, come algo, espera dar aquele quilinho, deito, eu durmo Ó, que maravilhosamente. beleza. E eu cada durmo. um, cada um, Tá cada vendo? um. Mas Meu, pastor. Pensa eu no salão quente de bicicleta. É. Não, eu treino também esse horário, pastor, acredita? Eu sou acostumado a Eu treinar entre adoro. 10 até meio-dia, é o horário que eu treino, todo dia. Então Olha também aí. eu criei esse hábito. Olha aí. Sol, Sol tudo. rachando. Cara, Nem eu acho sou bom. de sol, A gente tem um grupo, eu mando pra eles lá, 2 horas da tarde. É, já vi já lá, ué. Então sim, Rapaz, eu na sombra tô suando. É. Aí eu... Tem uma época, estranho, Diogo, cara. que eu não tinha relativamente essa ideia do tempo. Eu não tinha tempo. Eu trabalhava das 8 às 6, depois eu ia estudar. À noite eu parava 10, chegava em casa, tomava um banho, trocava de roupa e ia treinar lá na ciclovia, em frente ao seu box, 11 horas da noite. Fazia um treino das 11 à 1 da manhã. Olha Mas isso. eu era campeão ou top 5 do Goiano de bicicross. É. Então assim, não tem essa parada, não tenho tempo. Não, você não tem prioridade. Agora, uma coisa importante também que o Rafael falou aqui. A gente tem que entender o seguinte, a minha visão. A gente tá falando sobre treinamento em si, né? Mas eu acho que se a pessoa que está nos assistindo, ela entender, antes de pensar no processo, ela entender onde ela quer chegar, aí vai fazer sentido, Um né? objetivo na vida por dela. quê? Você vai falar assim, eu vou treinar, eu sei que é saudável, eu sei que é importante, eu sei que faz bem, eu vou treinar. Isso é muito aberto, né? É uma coisa assim, parece que não tem um foco, não tem um objetivo. Então você não consegue se manter se não estiver bem alinhado onde você quer chegar. É mais ou menos assim, você pegar o carro e falar, vou sair daqui, eu vou chegar a algum lugar. Mas não sei onde que eu vou chegar. Você se perde no meio desse caminho, entende? Então, Não tem muito sentido. não tem né? muito sentido. Então, por que eu quero dizer isso? Eu nunca julgo o objetivo da pessoa. Essa pessoa tem que cada um tem um foco. Tem gente, cara, que quer envelhecer com saúde para poder curtir os netos, para poder, né? Então, assim, mas tem gente não, tem gente que realmente quer pegar um clube. E o cara não tem coragem Quer ir pra praia. quer ir na praia e sentir bem à vontade. Quer poder entrar numa loja e comprar uma roupa e poder experimentar a roupa e sentir bonitão na roupa. Então, assim, quer poder tirar foto de corpo. Então, cada um tem um objetivo, tem alguma coisa ali que talvez criou um trauma, que incomoda ele. Então, assim, eu não importa o que seja, mas eu quero que você pegue isso, porque isso é um gatilho. Você pegue esse foco pessoal seu. Você não tem que contar isso pra ninguém. Mas eu quero que você enfatize isso. Eu costumo fazer algumas coisas meio atrapalhadas assim, mas é uma coisa que me motiva. Vou te falar por quê. Se eu chego aqui agora e eu falo, o meu foco é esse, e eu pego um caderno e fecho o caderno e guardo ele, durante a loucura do dia a dia, da semana, filho, esposa, trabalho, compromisso, você esquece. Você se perde disso aqui, ó. Então eu sou muito a favor da gente estar criando coisas visíveis.
Coisas que realmente não vão te deixar perder o norte. Então, agora um exemplo. Meu foco agora eu tô lendo a Bíblia. A Bíblia eu falei pra minha esposa, ela tem que ficar nesse lugar aqui, ó. Por quê, amor? Porque nessa hora eu vou fazer meu café, eu vou ver a Bíblia e eu tenho vou... esses probleminhas também. Eu preciso disso. E pastor, eu tô lendo a Bíblia todo dia certinho. Mas por quê? Quando eu vou fazer o café meu, eu já olho, vejo a minha Bíblia lá. E eu falo, opa, eu tomo meu café de madrugadinha, leio, é maravilhoso. E é um momento que realmente eu amo aquilo ali. Mas eu vou te contar um segredo. Se a minha Bíblia não estiver lá, vou dar um exemplo. Já aconteceu isso, ó. Tá no quarto, eu falo, se eu chegar lá e o Davi Luiz acordar, ou se a Pérola acordar, minha esposa vai ficar uma arara. Mais tarde eu leio. E aí você não lê. Você entendeu agora? E isso que eu tô dando um exemplo tão simples é pra tudo, pra tudo. Se você quer ter um foco de emagrecer, por isso que a gente fala muito sobre academia fechar plano. Muita gente fala assim, academia só quer meu dinheiro, mas não. Na real intenção, pelo menos a nossa academia é assim, a real intenção é que você faça o quê? Um compromisso. Então, quando você faz um compromisso, lá na nossa academia, a gente tem um sistema. O aluno teve um número de faltas, já automaticamente aparece no sistema e eu ligo para ele. Né? Ô Rafael, cadê você, meu irmão? Tá vindo? 3 dias já? Então, a ideia o que é essa? Porque quando você cria uma meta, cria um compromisso, principalmente com outra pessoa, aí sim você consegue se manter focado. Quer emagrecer? Você quer alcançar seu objetivo? Então, comece a fazer um compromisso. Coloque na geladeira. Põe uma foto sua lá que te incomoda. Pô, essa foto também ficou feia demais. Nossa, que vergonha. Põe lá. Porque toda vez que você vê aquela foto, que você for pegar lá um número do iFood, que você for pegar uma coisa na geladeira, você fala, peraí. Entendeu qual que é a ideia? Sabe por quê, pastor? É uma coisa bem assim, ó. Eu falo que é assim, ó. É uma balança. E essa balança é bem simples. O que tiver mais força, maior vontade, ela vence. Então a sua vontade de... vamos dar um exemplo dessa foto agora. Essa foto, ela me incomoda mais que essa pizza nesse exato momento? Ela me incomoda mais que eu tomar um sorvete junto com vocês? Ou não? Eu posso abrir mão desse sorvete para não ver aquela foto mais real. Você entendeu? Então tem que ter essa comparação. Quando você cria esse gatilho, aí faz diferença. Agora, se não tiver esse gatilho, eu quero emagrecer. Pronto, pã. Vamos tomar um sorvete aqui? Vamos, tá calor, né? Tá quente, tá? Um momento de comunhão aqui, né? Vamos. Aí você começou a deixar o seu objetivo de lado. Então é isso que as pessoas fazem de errado. Elas criam uma meta muito vazia. Quando você cria uma meta, cria um negócio, um plano de ação. É isso. Outra pergunta que eu acredito que muitas pessoas devem se questionar, né? Para fazer exercício físico e ganhar saúde, assim, para a pessoa mudar de vida, né? Qual que é a dose mínima de exercício por semana? Ou seja, você divide isso por dia, você vê isso por semana, quantos dias, quantas horas. Rafa? Eu acredito que de 3 a 5 vezes na semana, com um horário de no máximo 1 hora de treino, já é o suficiente para você adquirir mais saúde. Agora, se você tiver objetivos além disso daí, se você quer só saúde, não, quero ser um pai de família mais saudável para me curtir meus filhos, brincar com eles, desfrutar 3 vezes na semana de um bom treino, uma alimentação mais regradinha, com certeza você adquire mais saúde. Agora não, quero ser um pai de família que vai tirar um rolê, né, sem camisa na piscina, numa praia, num clube, aí você tem que pensar num objetivo com um pouquinho mais de pressão, um pouquinho mais de peso. Mas ser mais saudável 3 vezes na semana. Eu sempre falo para meus alunos, se você treina musculação ou eu tenho alunos que treinam Hyrox 3 vezes na semana pesado e treinam 2 vezes de musculação, no final de semana faz uma caminhadinha, dá uma corridinha, vai na serra, desfruta um visual da natureza, mas assim, mínimo 3 vezes na semana já é o suficiente. Legal. A gente tem um negócio na academia lá, legal até, Rafa, que é assim, ó, é até um projeto que eu lanço todo ano, que é o Transformados. E a gente agora tem uma visão, e essa visão, ela faz muito sentido para mim. O que acontece? É matemática, simples. Por quê? Vamos falar sobre o que as pessoas mais querem, né? Porque a gente fosse falar sobre, exemplo, igual o Rafa falou, que ele falou, perfeito. Cara, eu quero saúde, eu quero estar bem. Cara, mais que 3 vezes por semana, 5, igual o Rafa falou ali, incrível, tá ótimo. Só que a grande maioria, né, das pessoas, elas não estão pensando só na saúde em si. É um fator importante. Ela quer ficar bem. Mas ela quer perder aquela gordura indesejada. Aí já 3 vezes já é insuficiente. Eu falo, pastor, nem é que é insuficiente, mas eu falo que aí tem uma matemática por trás. Então é muito simples. Se eu estou ingerindo, né, 5.000 calorias por dia, eu estou queimando 2.000, opa,
Tem Tá 3.000 calorias a mais aí que tá sendo armazenada. É Um muito. dia você vai... Então, por mais que eu tô treinando, vai ver aquele papo. Rapaz, minha genética é ruim. Eu treino todo dia e não emagreço, Rafael. Ó, tô só Eu caminho engordando. todos os dias. Tem gente que fala pra mim, mas eu caminho todos os dias 1h30. Mas, pô, caminhada é o mínimo. O mínimo que você deveria estar fazendo é caminhar, gente. Então, assim, o que a pessoa tem que fazer, né? Na minha visão, primeira coisa, eu acho que se ela realmente quer uma mudança, existe um trabalho multidisciplinar, que é muito importante. Então, talvez ter um guia de alimentação. Ah, Diogo, mas eu não posso pagar um nutricionista agora nesse momento. Tem projetos tão baratos, mas não posso pagar nada, eu tô arrochado, beleza. Então, bota lá no Google, no Vai no chat GPT. Meu amigo, são escolhas. Então, você sabe hoje o que você tem que comer. Você sabe o que tem que tirar. Ah, mas é difícil demais. Não é difícil, é escolhas. Mas é importante você entender algo. Eu preciso começar a consumir menos e gastar mais. É um déficit calórico. Eu tenho que fazer isso. Então, o maior segredo para você que quer perder peso e não está conseguindo, pensa nisso. Eu tenho que consumir menos e gastar mais, porque eu vou fazer um déficit calórico e automaticamente eu vou usar o que eu tenho de armazenado, que é gordura, como fonte de energia. Então já vai a primeira dica. Outra coisa importante, mas também, que eu acho que é fundamental nesse quesito aí, é sobre detalhes, assim, são coisas tão simples que a gente fala, assim, porque pra gente é simples, para outras pessoas parece que não é, né? Mas é a famosa cultura brasileira. Então a gente tem uma cultura, por exemplo, né? Pratão, pedreiro, né? Vai comer, tá comendo. Eu como pouco, eu só almoço, eu só janto, cara. É incrível, eu não como mais nada. Eu tô engordando. Mas quanto que é esse almoço? E quanto que é essa janta? E outra coisa, esse tempo todo que você fica sem comer, te faz bem? Não faz. Então você tem que entender como é que funciona o seu corpo. E é por isso que a gente sempre fala sobre a importância de um professor, a importância de um profissional da saúde. Porque quando você, por exemplo, contratei o Rafa ali para fazer um acompanhamento, são coisas que ele sabe de cor, né? Então para ele é o beabá. Então quando você traz o seu problema para ele vai te dar um norte muito, muito, muito legal sobre isso. Então assim, se você realmente quer ter resultado, se você quer ter objetivo, a primeira coisa que eu te recomendo com todas as clarezas do mundo, encontre um bom profissional, encontre uma academia que ela tenha essa preocupação, né, em entregar saúde, entregar bem-estar, para que você possa realmente alcançar seu objetivo, né? É isso aí. Assim, me veio algo aqui, Aham. porque tem gente que acha que dá certo. Certo. E eu não entendo muito, Aham. eu acredito que não é muito eficiente. Mas eu gostaria de saber de vocês. Caminhada. Gente, funciona? Eu tenho uma visão também sobre isso, que é parecida com a do Rafa, eu acho. Então, pastor, é o seguinte. Caminhada, eu falo com meus alunos, é o mínimo que você deveria estar fazendo é caminhar. Por quê? Quando você caminha, vamos explicar da forma de um motor de um veículo. Você está fazendo com que circule. Motor ligado, ele está circulando. A caminhada ela vai fazer com que seu corpo gere ciclos. Vai melhorar seu coração? Vai. Vai melhorar a sua condição respiratória? Vai, com certeza. Mas isso é o mínimo. O que você precisa entender? Vai um pouquinho além disso aí. Por isso que a gente entra com um treino resistido. O que realmente vai te dar estrutura para que a saúde permaneça é o quanto você tem de massa muscular. Treino resistido. O que é isso? É quando você tem alguma... Assistido? Resistido. É resistido mesmo. Resistido. Seja levantar um peso, seja fazer um agachamento, enfim. Seja musculação, crossfit, qualquer outro treino que vá além de uma caminhadinha. Que seja resistido com a carga que seu corpo não está acostumado. Ou até mesmo que seu próprio corpo também funcione. É porque também o corpo também acostuma com Ele se aquilo, adapta. né? Aí, pra ele, aquilo não é nada mais, não queima mais, né? Existe também a cultura das pessoas pensarem, pô, se eu pago uma academia, eu vou lá fazer 1 hora de esteira todos os dias. E a pessoa vai lá e bota pra treinar pesado na esteira, sai de lá pingando, fala, nossa, hoje eu suei, o treino valeu a pena. O suor não vai ditar se realmente valeu ou não valeu a pena o seu treino. É verdade. Entendeu? Isso aí Mito também, é um né? mito da sua cabeça. Porque muitas vezes você vai fazer um bom treino e não vai correr aquele monte de suor. Por quê? Porque você não chegou, digamos, na temperatura que seu corpo precisava para aquele tanto de suor. E suor, gente, não é resultado de um treino pesado que realmente valeu a pena, não. É simplesmente seu corpo dando uma refrigerada ali. Ó, vamos lá. Vou basicamente é o que o Rafa falou, né? Vou trazer talvez uma perspectiva também diferente um pouquinho sobre isso. Pensa que meu filho Davi Luiz aí tá com 5 meses, né? E tá mamando, né? Leite materno, né? Que é um alimento no momento
pra ele sólido, sólido não, saudável, né? Sustenta, né? Tal. Mas vai chegar uma hora que aquilo ali tem um fim. Ele tem que passar por uma papinha, começar, né? Ter comida mais sólida, né? E aquilo vai o quê? Vai evoluindo. Então, se você caminha, talvez no começo, vamos avaliar cada caso é um caso, vai né? ser dificílimo. Né? Vamos lá, o pastor Ronaldo começou a treinar, ele estava sedentário ao extremo, mal caminhava, começou a fazer uma caminhada, uau, que legal. Então, é um processo, começou. Aí o que ele vai fazer agora? O Rafa vai chegar e falar assim, agora é o seguinte, pastorzão, por enquanto, eu não estou preocupado com o tempo, olha os fatores de intensidade que ele pode cobrar. Eu não estou preocupado com o tempo, eu não estou preocupado com a sua velocidade, eu não estou preocupado com a intensidade que você vai colocar. Apenas vai caminhar 1 hora para mim. E aquilo vai ser show. Mas passou um mês, o Rafa falou, peraí, como é que você tá, pastor? Tô me sentindo hiper bem, caminhada, não canso mais nada, tô tranquilo. Opa, olha os sinais que tá dando pro Rafa falar assim, peraí então, agora nós vamos começar a aumentar um pouquinho essa intensidade. Então o Rafa pode falar assim, ó, era 1 hora, eu vou passar para 1h30, por exemplo. Ele aumentou o volume de tempo de trabalho. Ou ele pode falar assim, não, você vai continuar em 1 hora. Você deu quantas voltas naquela, por exemplo, naquele espaço? Aí 3 voltas em 1 hora, Rafa? Não, beleza. Eu quero que você desafie agora para dar 3,5 voltas em 1 hora. Então ele vai aumentar o quê? A velocidade. Tem que fazer caminhando mais forte, tem que pôr um pouco mais de intensidade. Então isso é um processo evolutivo. E nesse ponto a caminhada está começando a ser uma base para uma evolução. Porque vai chegar um dia que o pastor Ronaldo vai falar assim, eu tô correndo, Rafa. A ideia era essa mesmo. Eu te preparei para isso. Então tem que ter um processo evolutivo. Agora tem uma coisa muito importante. Eu tô falando até um negócio bem claro aqui. O pastor Ronaldo chegou e falou, Rafa, agora eu tô assim, agora eu tô assim. E ele tá dando norte. Por quê? Porque o Rafa ele vai avaliar qual que é o momento certo. Por quê? Porque por mais que o pastor tá se sentindo bem, se ele chega, talvez ele conhece o caso do pastor, ele sabe que o pastor tá com uma condromalácia patelar no joelho, tá com desgaste no quadril, ele sente leves dores na coluna por enfraquecimento da musculatura, tá acima do peso, e aí ele vai chegar e falar assim, não, agora eu vou pegar mais pesado. Ele sabe que não é assim. Então o que ele vai fazer? Ele vai focar na questão peso, ele vai trabalhar exercícios auxiliares, que aqui ele falou a importância do resistido, para fortalecer a musculatura estabilizadora, para na hora que ele falar, agora você vai correr, ele fez tudo uma preparação antes. E é um processo. Então, onde que mora o perigo? Porque eu vejo tanta gente parando, começando e parando. Comecei, Diogão, caminhar, tava bom demais, me deu uma canelite, que é uma inflamação na canela ali. Pô, cara, doía demais, eu tive que parar, não aguentei. Por quê? Porque o cara não fazia um alongamento específico, o cara não fazia um fortalecimento específico, ou então um tênis que talvez não era apropriado. E aí tudo isso são fatores que levam as pessoas muitas vezes a machucar e desistir. Por falta de quê? De um profissional que vai dar um norte para ela, que vai criar uma estratégia para evoluir. Então, a caminhada é bom? Depende do seu caso. Se você é uma pessoa que já está no processo há muito tempo caminhando e não sai daquilo ali, uma dica para você, faça algo novo. Crie uma meta, procure liga pro Rafa, liga para mim, vamos alinhar um treinamento legal com você, mas vai ficar caminhando o resto da vida, não vai te trazer o resultado que você quer, isso te garanto. Eu tenho um exemplo clássico na academia. Uma menina chegou, procurou a recepção da academia e entrou pro treino. Ela fez 1,7 minutos, mais ou menos, de caminhada na esteira. Ela falou, eu quero ir lá na esteira para ver como é que eu me saio na esteira. Ela pediu para conhecer a esteira da academia, por causa do tamanho do quadril e tudo. Ela fez 1,7 minutos. Ela desceu da esteira, tipo assim, como se tivesse feito um treino de crossfit de 1h30. Nossa, falta de funcionamento. Ela desceu derrotada da esteira. Falei, pronto, vamos, desci caminhando com ela. Ela tem a escada na academia. Desci aí, o que você achou? Ela, nossa, é difícil e tal. Falei, senta aqui. Fiz um treino resistidozinho com os braços. Falei, obrigado, até o próximo treino. Ela, só isso hoje? Eu falei, só isso hoje. Porque eu monitorei batimento cardíaco, monitorei um monte de coisa. Ela falava comigo durante o treino. Então, assim, tudo depende de como, por quê, pra quê e pra quem, né? Eu sempre falo, por quê, pra quê e pra quem. É verdade. E ela... o auge, bom, pelo menos que eu tô observando, né? O auge do esporte hoje é a corrida. O que tá mais em... É que tá em alta. Tá em alta, né? É. E a mesma coisa da caminhada. Da mesma coisa. Porque queima muito. É, a corrida, você fala, né? A corrida. Assim, minha visão, né? Eu amo correr, né? Então, assim, todo ano eu me desafio a fazer algumas maratonas, algumas provas de 10 km. Então, eu sempre corri. Eu sou um apaixonado na corrida, mas o que eu tenho falado para muita gente é o seguinte:
Minha visão. Acho que muita gente talvez vai ver que nem vai gostar, não. Não sei nem se o Rafa concorda. Mas eu acho a corrida em si como um único fator de treino pobre. Minha visão. Raso. Por quê? Vamos lá, vamos avaliar. Você vê uma pessoa que corre. Eu conheço muitos corredores que só correm. O que é um perfil de corpo que eu começo a ver bastante? O cara tem muita perda de massa muscular. Então, automaticamente, ele fica muito magrinho, mas é um magrinho, assim, sem músculo. Onde a base, queira ou não queira, a base, eu concordo muito com isso, é o treinamento resistido. Se eu não faço, pastor, um trabalho de fortalecimento, isso é importantíssimo. Isso é bom você falar isso. Por quê? Porque tem auge de corrida, é ótimo, corra, nossa, é fantástico, ainda mais com acompanhamento. Mas a importância de você fazer um trabalho resistido, onde você vai fortalecer, eu vou correr, certo, mas você está fazendo fortalecimento do engajamento, cadeia posterior, está fazendo um fortalecimento de quadríceps, como estão os seus isquiotibiais, a panturrilha, glúteo, como é que tá, lombar, tudo. core, tá tendo trabalho de fortalecimento aí? Não, zero. Vai chegar uma hora que isso vai ter uma consequência. Por quê? Excesso de repetição, sem fortalecimento, sem alongar. Chega lá, faz um alongamento rápido, vai correr. Todo dia. É a musculatura responsável por quê? Por proteger a articulação. Então a musculatura forte, né? Eu não tô falando que é fisiculturista, forte. Na minha é forte, do Rafa é forte. Então a gente não é volumoso, mas é forte. Então a musculatura forte, ela sustenta. Então alivia a sobrecarga em articulação. Se a pessoa não faz um trabalho resistido, a musculatura dela, o tônus muscular tende a enfraquecer com o tempo. Enfraquecendo com o tempo, vai chegar uma hora que a articulação dela, tanto de joelho, quadril, vértebras, a coluna, começa a ser desgastada. E aí vai chegar uma hora que ela vai ter que parar por desgaste. Então uma dica é, quer correr? Corra, é ótimo. Sou hiper a favor e apaixonado, amante de corrida. Mas o meu conselho é, faça um trabalho complementar, né, junto. Até porque existe um porém, pastor. Se nesse meio período, mesmo que você não chegue nisso, nesse limite que o Diogo falou, mas se você, Deus me livre, acontecer de você se acarretar numa lesão, por exemplo. Sei lá, tá correndo na rua e um maluco de moto bateu em você. O que vai te dar o posterior dessa lesão aí é o quanto você verdade. tinha de tônus muscular também. Eu pisei em falsa ali. Porque vai acontecer. Uma hora ou outra, atleta se lesiona. Quem se movimenta, acontece. Então, assim, o que vai ditar o posterior de, Deus me livre, de você se lesionar ou acontecer alguma coisa, passar por uma doença simples que seja, rápida, uma gripe. Não vou nem brincar com as doenças que estão acontecendo na nossa cidade, mas que seja uma gripe rápida ali. Peraí, perdi massa e tal, voltei a correr, voltei cansado. O que você tem de tônus muscular não é igual o Diogo falou, não é fisiculturismo, gente. A gente que é do ciclismo, a gente treina pesado na academia e não mantém nenhum volume de corpo, não. Mantém força, mantém resistência. O que eu estou entendendo é assim, eu posso fazer qualquer esporte, só que eu tenho que terminar na academia. Ele complementa em algum tipo de treino boa. resistido. É isso. Eu vou dar um exemplo para você. Eu faço academia também, eu gosto de musculação. Mas, vou dar um exemplo bem claro. O CrossFit, ou mesmo o Hyrox, da forma que eu trabalho. Porque assim, o CrossFit, ele tem exercício que eu uso peso. Então, tem exercício de base de levantamento olímpico. Então, um exemplo, eu faço uma base de agachamento, resistido, isso é um treino resistido, tem uma carga extra, né? Eu faço um trabalho, por exemplo, de bench press, que é o supino reto no CrossFit. Eu faço um trabalho de empurrada, que são os desenvolvimentos. Eu faço um movimento de deadlift, que é tirar um peso do chão, que é o stiff, o agachamento terra. Então, eu faço um sumô. Então, são movimentos que vai me ajudar a ter um tônus muscular. Então, no CrossFit em si, eu nem preciso ir para academia. Porque o próprio CrossFit ele desenvolve isso. O Hyrox hoje que eu desenvolvo ele numa pegada diferente um pouquinho. Eu faço o Hyrox mais o treino híbrido. O que é o treino híbrido? É um atleta que ele é, um exemplo, o Rafael. Talvez seja um cara muito forte que chega aqui, muito musculoso, cavadinha, pá. Talvez é um cara, né? Mas é um cara lento. É um cara que se for pedalar com o Rafael não consegue, se for correr com o Rafael não consegue, se for saltar com o Rafael não consegue. Então é um cara que tem uma capacidade respiratória baixa. Então, esse cara, por exemplo, a minha visão de professor não é saudável. O que é uma visão de saúde pra mim hoje, eu como professor? E aí é bom eu falar isso pra galera entender. Eu sempre avalio 10 capacidades físicas. Então, quero saber o seguinte, eu quero saber se a pessoa ela tem um condicionamento cardiorrespiratório, cardiovascular, ela treina potência, ela treina força, ela treina equilíbrio, ela treina coordenação motora, ela treina precisão. Então, são valências que eu acho que elas são fundamentais. Então, por que eu sou a favor de você fazer um trabalho resistido, como o Rafael falou,
gosto de pedalar também, gosto de nadar, eu gosto de correr, mas é importante esse trabalho resistido, porque com essa complementação eu vou alcançar as 10 valências. Então não é ficar o cara mais rápido ou mais forte, mas é o cara mais completo. Essa é a ideia, né? É isso aí. E eu sempre digo, o treinamento físico vai fazer com que suas atividades físicas do dia a dia sejam feitas com mais eficácia. Correr, saltar, empurrar, puxar, levantar. Você treina para que as atividades que o seu corpo deve desenvolver sejam desenvolvidas de uma forma mais prática, rápida, objetiva. E assim, o exercício ajuda muito sobre as questões de ansiedade, depressão, né? Às vezes tem pessoas que estão nos vendo, ouvindo agora, e ela, né, às vezes está passando por momentos difíceis, assim. Com certeza a gente precisa, quem está passando por esse momento, precisa ter um pouquinho mais de esforço para entrar nesse lugar, né, do exercício físico, né, porque ele ajuda em muito no quesito de depressão, né, de ansiedade. Já teve casos assim? Vocês já tiveram casos assim? Inúmeros. Inúmeros. Hoje as doenças psicossomáticas que a gente fala são muito evidentes no nosso meio. Então, assim, a pessoa ela tira aquele momento para ela usar como válvula de escape. Tô indo para academia para me tirar a ansiedade de comer. Tem gente que vai para academia para não comer naquele horário específico. Tem gente que vai para academia para se libertar de, sei lá, de uma depressão que ela tá passando, que ela vai e desconta tudo que ela tem que descontar no treino e sai tudo ali no suor. Já elimina essa tudo. Essa parte tá bom, né? Essa parte pode, né? Eu vou até puxar um pouco agora para mim, nesse exercício, nesse caso. Por quê? Quando lá a gente tem uma modalidade, a gente trabalha em comunidade. Então, assim, o que eu vejo? Muitas vezes a academia de musculação, nesse caso, é muito um fator mais individual, né? Então, assim... No máximo em dupla, muitas vezes. Né? Talvez quando você pega um professor, o Rafael ali, e ele monta um grupinho, beleza. E aí rola o que eu tô querendo entregar. Mas agora, quando a pessoa, muitas vezes, eu quero dizer assim, o cara tá com uma depressão. Aí ele chega lá, o que ele vai ver muitas vezes? Talvez pessoas malhando com fone de ouvido, automaticamente, não conversa comigo, né? Eu tô ocupado aqui, né? Então, assim, e isso talvez acaba que não atinge o que o senhor tá falando. Agora, no CrossFit, ou no Hyrox, ou num treinamento que seja, uma modalidade que seja coletiva nesse caso, quero dizer, tende a tratar isso de uma forma mais poderosa. Por quê? Chega lá, você vai começar a se abrir, mas você não queira. O cara vai, isso faz parte do exercício. Pô, cara, bem-vindo a isso. Perguntar seu nome, sua idade, onde é que você mora, o que você faz da vida, qual que é a sua profissão. Exatamente, rolou o quê? Interação, né? Então, quando você começa ali, você tá aquela desanimada, o cara já chega e fala assim, ó, seu amigo, eu sou um cara ali que vai, você consegue, não desiste não, tal. E aí você começa a se sentir bem naquele ambiente. E eu acho que o grande poder de um treino coletivo é isso. É porque você vai ser o tempo todo motivado pela galera, né? Isso é forte. Isso é bom. Eu gosto. E outra coisa, pega o microfone lá, que eu já vamos lá, galera! Motiva. Agora! Anima. Pastor. Não, uma das causas que eu tô achando assim, eu tenho mais dificuldade na academia é de ir sozinho, mano. É difícil. Eu também tenho dificuldade. Pra musculação, eu sempre vou com um amigo meu. Sozinho não consigo, acredita? Eu adoro. Sozinho. Olha que legal. Tá vendo que é a individualidade, cada um? Eu não consigo. Eu tenho um amigo meu, Alexandre, grande abraço. Se ele não me chamar, falar, Vugão, nós temos que treinar hoje. Eu não treino, cara. Musculação. Tenho dificuldade, de verdade. Mas agora, o coletivo eu tenho empolgação. Sim. E agora, essa questão que você falou do motivar, isso é muito legal. Por quê? Porque eu acho que todo professor, Rafael, vai concordar, a gente é um pouco psicólogo, né? Então a gente tem que ser. Por quê? Quando a gente vai trazer o exercício físico, a gente começa a entender sobre perfil comportamental. O que é o perfil comportamental? A gente sabe que tem aquela pessoa mais expressiva, que ele quer que seja chamado o nome dele ali, ele quer ser visto, ele quer ser notado, ele quer que a galera, né, faz barulho com ele mesmo. Então é uma pessoa, e para esse tipo de pessoa, a gente esforça para isso, mas a gente sabe também que tem um analítico. É aquele cara que ele usa mais preto, é aquele cara mais calado, ele fala mais baixo, ele não quer ser visto por todos, mas ele dá muito valor em uma conversa, talvez ele tete a tete, um papo massa. Então, hoje eu, Rafael, a gente tem essa visão. Então, pra galera que talvez está vendo esse podcast e quer começar, e talvez você é uma pessoa que, igual o Rafael falou no começo, pô, cara, eu tô acima do peso, eu tenho vergonha de estar lá, o que as pessoas vão pensar de mim, eu tenho medo de não conseguir fazer o exercício, eu tenho medo de ser exposto lá e isso me deixar numa situação. Não fique com esse medo.
Entenda o seguinte, a gente está ali preparado para entregar para você um treino seguro, um treino eficiente dentro das suas limitações. Então você vai fazer o que você consegue fazer o seu hoje. Eu tenho uma frase que eu falo que é you versus you. É você versus você. Você não está competindo com ninguém, você não tem que provar nada para ninguém, você está ali para escrever a sua história. É o seu livro sendo escrito, e a única pessoa que pode escrever esse livro é você. Então não se preocupe, porque o foco total é em você. E o descanso, gente? Né? Porque o pessoal fala que o descanso... Eu não gosto de descansar, não. Descansar pra quê, né, Diogo? Quer descanso, morre. O pessoal fala que o descanso ele é muito importante na saúde também. Vai fazer o exercício, mas tem um momento também de descansar, tem um momento de dormir, tem um momento de... isso é fato ou isso é mito? Descanso também é treino. É evidente. Você precisa tirar um tempo para você de uma boa qualidade de sono, gente. Principalmente o sono. Quando a gente fala de descanso, não é não fazer nada por longos períodos, não. Uma boa noite de sono, uma boa alimentação, sabe? Pra você edificar um pouquinho sua cabeça. E a gente, voltando um pouquinho que a gente falou um pouquinho antes de metas, eu sempre antes de dormir para descansar minha cabeça, eu planejo o próximo dia. Porque minha cabeça é noturna. Para eu desligar ela, eu planejo. Para que eu não durma pensando. Então, planeja, faça algo que vai fazer com que sua mente descanse. Rafa, eu tenho problema para dormir, eu tenho problema com ansiedade, eu tenho problema com depressão. Procura um profissional da área da psicologia, que seja um bom médico aí também para te auxiliar. O treinamento vai te ajudar bastante, mas a gente tem inúmeras outras áreas da saúde que vão te auxiliar. E aí, Diogo, descanso é treino? Cara, demais. Mas é importante uma coisa, que é falar, porque essa forma de interpretar o descanso, muita gente erra nisso também. Tipo assim, um exemplo. Tô cansado, não vou treinar hoje não, hoje é meu descanso. Ué. Mas peraí, né? Se eu for descansar quando eu tô cansado, ou quando eu não tô tão disposto, né? Tô indisposto, vou descansar muito. Então, o que quer dizer o descanso? Pra você entender, pastor, o pessoal entender lá. Por isso que existe uma programação. Por isso que o Rafa existe e eu existo. Por quê? Porque se você chega lá, um exemplo, uma academia não precisa de professor, agora está nas grandes redes smarts em Caldas Novas, né? E aí é uma rede que ela visa entregar uma estrutura monstruosa de primeiro mundo, você vai chegar lá e falar, meu Deus, né? Dá para, né, correr e cansar lá dentro, porém não visa na entrega. Então você vai ter que ter um Rafael, um Diogo perto de você lá. Por quê? Porque se você pensa nisso que é fácil, qualquer, né? Aí você chega lá, pastor, hoje faz um exemplo, peitoral, pesado. Aí no outro dia, você achou um treino legal, o cara fazendo, vou fazer o mesmo treino. Você nem sabe, mas ele está pegando também um grupo peitoral. Então acontece, o músculo seu, que ele teve microlesões um dia anterior no treino, que é normal, que isso faz parte do processo, é uma inflamação. Né? Dói. Aí no outro dia que você precisa do seu descanso, nesse grupo muscular, por exemplo, aí você faz ele de novo. E mais pesado ainda, porque você tá lá, o cara tá solteiro, vê a menininha quer pegar peso pra mostrar, sempre tem uma coisa ou outra, quer disputar com um amigo, vamos, põe o Rafael, não quer pegar mais peso. O que acontece? Sem um acompanhamento. Aí que mora a preocupação, é o não deixar o músculo descansar. Isso é importante. Então talvez você vê o Rafael, você vê eu treinando todos os dias, e fala, pô, mas o cara não descansa, como assim? Mas existe uma programação de treino. Mas o Rafael pedalou todos os dias da semana, Diogão. Ele não descansou. Peraí. Mas talvez ele trabalhou na segunda-feira um volume alto, porém com uma rodagem baixa, onde não gerou uma fadiga muscular tão alta para ele. Mas no outro dia ele fez sim um treino intenso, com um hit curto, explosivo, que gerou uma fadiga. Aí no outro dia ele fez o quê? Fez um girozinho mais curto regenerativo, bonitinho, Z2. Então, por isso que eu falo que o conhecimento liberta. Então existe o descanso, mas é um descanso inteligente dentro da sua programação. Entenda isso. Suplementação. Ela é vital para todos ou é para alguns? E aí, Diogo? Eu vou falar a minha visão hoje, né? A gente tá ficando mais velho, vai mudando muita coisa, né? Quando eu era mais novo, eu sempre achava assim, suplemento é bom demais, tal e tal, tal. Não que é ruim, pastor, mas eu falo assim, se você conseguir manter uma alimentação rica em fibras, vitaminas, bons carboidratos, bom colesterol, rico em proteína, e acabou de ter agora uma sanção, está tendo nós estamos passando no exato momento por uma revolução na área da alimentação, pastor, isso é muito, muito importante. Por quê? Vou te falar, culturalmente,
né? A sua filha, a minha filha, a gente tem um hábito com uma bolachinha, vamos agradar, a gente ama, né? E compra bolachinha, compra um skinny, compra uma balinha, compra não sei o que, não sei o que. E aí, já vinha acontecendo uma revolta em questão do nível de malefício que aquilo trazia para sua filha e para minha filha. E aí eles conseguiram um avanço, porque essas redes que fazem todos esses alimentos, né, industrializados, são redes multibilionárias. Então eles comandam o negócio, o jogo está na mão deles. Então quando a saúde vinha lá falar assim, pô, vamos mostrar para eles que isso é errado, eu falo, não tem esse negócio. Molhava a mão todo mundo e cala a boca, acabou. Ficava só na conversinha do Rafael lá do jogo. Agora não, agora nunca teve tanto índice de câncer. Agora nunca teve tanto índice de autismo. Agora, diabetes. E tá cada vez mais assustador. Tá todo mundo... Infarto fulminante. Infarto fulminante. Ué, tá acontecendo, gente. E nós sabemos. Só que nós preferimos, né, esconder, falar que não sabe. Que é toda essa questão da alimentação industrializada. Processados. E o que acontece agora? Lá nos Estados Unidos agora... A Organização Mundial de Saúde, né, teve lá é outro nome, né, deve ter a ONG deles lá de saúde lá, que mostrou a pirâmide correta de alimentação, onde as escolas vão ser obrigadas a seguir, onde os alimentos agora, lá, vai estar colocando assim, ó, proibido para uso humano. Sabe quando você pega um alimento que tá lá assim, ó, alto índice de açúcar, de gordura saturada, você viu, tá tendo agora? Sim. Agora não vai ter mais aquilo lá, nos Estados Unidos já mudou, vai ser proibido para uso humano. É forte? Você comprar um negócio, agora eu vou te falar uma coisa. Meu Deus. Hoje eu ainda compro também de vez em quando. Não mentira não, minha filha, me dá uma bolachinha, isso acabou, meu Deus. Eu vou comprar, tá lá, ó. Alto índice de gordura trans, um exemplo, de processado, não sei o quê. Aí você pega ali aquilo lá de uma forma meio assim, é ruim, mas fazer o quê assim? É igual a brincadeira do glúten. Não contém glúten, cara. Não vou comer porque não contém glúten. Mas sabe a importância do glúten no seu corpo? Só porque tá no rótulo, não, eu vou comer porque não tem. Não tem glúten. Falta de conhecimento, né? E a falta de conhecimento faz a pessoa achar que aquilo é maravilhoso. E o resto do que vem processado... O processado, pastor. Então agora você compraria uma bolacha lá proibido para uso humano para sua filha? Uau. Fala a verdade. Então isso é uma revolução. Isso é uma vitória para a saúde. Em relação por quê? Pensa comigo, pastor, um alimento que existe substâncias comprovadas hoje que são cancerígenas. E esse alimento está sendo vendido como bolacha, como skinny, como processado. E a gente está comprando e consumindo dentro das nossas casas. Então, nós estamos matando os nossos filhos. Isso é muito sério, cara. Então, assim, e lá já foi aprovado. E vai vir, isso aí vai ser a coisa agora que vai, se Deus quiser, vai desencadear no mundo todo. Então, o que acontece? O suplementação, agora trazendo para suplementação, se você faz... Por que a gente come tão mal? Porque a gente faz escolhas ruins. Então, se a gente começar a fazer escolhas assertivas em relação a alimentos ricos em nutrientes que as quais a gente precisa, o suplemento não vai necessitar para nós, pessoas normais. Diogo, mas o Rafa está preparando agora uma prova de Ironman, ou então para um longão de pedal, onde ele está tendo 3, 4 horas de treino por dia. Ele precisa de suplemento. Por quê? Porque o tanto de que ele está queimando, talvez o alimento que ele vai, a dieta que ele vai estar fazendo ali, ele não consegue consumir tudo isso. Aí ele precisa de dar uma potencializada em proteína, talvez um carbo, né? Eletrólitos, existe um N coisas por trás de uma alimentação de um atleta. Atleta, pastor, a gente tem que separar. O que são pessoas que estão se preparando para serem atletas, seja de fisiculturismo, seja atletas de crossfit, de Hyrox, enfim... Você é um atleta ou você é uma pessoa que vive um lifestyle diferente? Porque, assim, às vezes uma pessoa que se alimenta bem, ela consegue ter o volume de proteínas o suficiente para que o corpo dela se mantenha bem. Ela consegue se hidratar com eletrólitos o suficiente para ela se manter bem. Agora, se o seu volume vai muito além, aí sim, a gente é muito a favor de suplementação. Eu sou a favor dos ergogênicos. A gente pergunta, você é a favor de o cara tomar um anabolizante? Sim. Para quê, por quê e para quem a gente está dando esse anabolizante? A gente tem que saber essas 3 regras principais que eu aprendi com meu primeiro professor de faculdade. Para quê, por quê e para quem. Tem acompanhamento? Qual é o objetivo dele? Ele tem um médico, ele tem um endócrino, ele sabe, ele tem um profissional de educação física por trás ali que aconselhou ele a tomar uma suplementação X e outra. O suplemento que serve para você, às vezes, não pode não servir para mim. Eu, por exemplo, sou extremamente, vamos dizer assim, não vou dizer contra, mas o meu corpo rejeita total o tal do whey protein. Eu não tenho nenhum benefício tomando whey protein.
Diarreia, da má digestão. Já com, por exemplo, a creatina eu não consigo ficar sem. É a base do treinamento, é a creatina. É um excelente... A creatina acho É a que base de acho tudo. que é geral, né? Pra todo mundo, né? com certeza. Precisa, Pra né? vida. Mas é importante também. Tudo isso que é importante agora, ó. Você falou uma coisa agora fundamental. O Rafa e o senhor. A creatina é top. Talvez é o único suplemento hoje É o mais realmente estudado comprovado hoje. cientificamente, em todos os níveis, que entrega resultado pra você, certo? Agora, se você tomar ele em excesso, um exemplo, mais do que a quantidade certa ali, né? Você fez uma saturação, depois você tem a quantidade certa por quilo peso, ok. Agora, se eu tomo além, ou então se eu tomo creatina e eu tenho uma má ingestão de água, ou depende da qualidade da creatina que eu tomo, olha só, você viu que são vários fatores? Por isso que é importante a gente conversar. Por isso que é importante não ir no efeito manada, né? Creatina é bom, aí você vai lá, um exemplo, quem tá ouvindo aqui a gente. Aí eu tomo aquela creatina, você compra igual. É. Seu corpo não vai... Ou então compra mais barata, que é uma creatina talvez bem grossa. Eu falo porque... carboidrato. Exatamente. E Um não amigo. tenho o hábito de tomar água, e eu não sei como tomar, eu tomo a mais. Vai causar cálculo renal, pastor. Tem uma grande chance. Então é importante ter um acompanhamento, tá? Entendi. Bom, senhores, coisa boa, né? Acho que valeu, hein, cara? Acho que trouxe muita coisa legal, cara. Nossa, Se a gente ficar aqui, foi fica umas top, 5, 6 horas fácil. muito Foi conhecimento, top. Muita pastor. coisa pra você Top, falar. muita Eu acho que coisa agregou, aí. cara, de verdade. Acho que dá muitos cortes aí. viu? Muitos cortes mesmo. E quer saber mais? Tem curiosidade? Galera, a gente tá aqui é pra somar. Chama a gente na Eu, rede o Rafa. social. O Rafa, então, surreal. A forma que tem de servidão, de entrega. Então, você tem dúvida, manda mensagem. A gente tá aqui na EVP, a gente tá na academia, eu tô ali na Firefox CrossFit, no Itaiangá. O Rafa atende várias academias, né? Hoje já Rafa, atendem hoje. vários, graças a Deus. Mas- Tô aqui na igreja quase todos os dias. Né? Fala aí, Rafa, seu Instagram também, Diogo, por favor. Meu Instagram você encontra no Rafael BMXCN. BMX de esporte CN de Caldas Novas. Não tem segredo. Rafael BMXCN. Lá na legenda do meu Instagram, você clicando, vai direto pro WhatsApp. Tem Legal. gente que me pergunta, qual que é seu WhatsApp? Tá lá no Instagram. Só A clicar. preguiça de procurar e ler mais faz com que as pessoas não cliquem. Leia. E é isso. Diogo Tavares, CF de CrossFit, né? Então, se você quiser me encontrar no Instagram é esse. O meu WhatsApp 992 17 5821, que é meu telefone. E a gente está na Firefox CrossFit no Itaiangá, desenvolvendo um trabalho lá, tanto de CrossFit, quanto de Hyrox, quanto de musculação, quanto de treino híbrido. Temos um projeto também aí, que a gente tem uma pausa a princípio, mas é um projeto de fazer um Ironman. Então a gente treinou uma época específica aí. E vamos começar um grupo agora específico, que é um treino voltado com queima calórica e eliminar peso para iniciante. Então, se você tem esse objetivo, nos procure. Eu vou estar nas redes sociais fazendo barulho aí. Não perca essa oportunidade, só vem. Segue os dois, é top E eu também. não sei se o Diogo sabe, Diogo. O pastor Alexander, quando voltou a morar em Caldas Novas, de lá pra cá ele perdeu 26 quilos. Uau! Pra quem não sabe, pastor é Alexander peso, hein? ralou muito, treinou na academia. Essa camisa não entrava não, viu? Capaz. Então, assim, existe existe um desafio pra cada um, gente. Verdade. Eu, por exemplo, o Diogo é um adepto da corrida. Eu sou muito ruim pra corrida, não é algo que eu Mas sou dá uma apaixonado. bicicleta pra mim. Corro bem em 5 km, até 5 km, faria uma prova tranquilo. Além disso, gente, pra mim seria um desgaste, um peso pra mim. Eu agora dar uma bicicleta, Vai embora. vamos fazer 3 dígitos, vamos embora. E é igual o Diogo falou, dentro das nossas limitações, legal a gente tem a isso. nossa paixão. É. O que você gosta de fazer? Fácil. Rafa, eu gosto de jogar um futebolzinho. Beleza, mas entenda, não é só o futebol, cara. Prepare para que o seu corpo esteja, sabe, forte o suficiente para aquilo. Eu gosto de um vôlei, eu gosto de um basquete, eu gosto da natação, eu gosto, enfim. Você vai gostar de alguma coisa, eu tenho certeza que alguma Isso. coisa vai te chamar a atenção. Uma das coisas, assim, além vai nós, né? Tava acabando, agora já... né? Uma das coisas, eu acho que eu escutei foi de você, Rafa. Um dos principais exercícios que tem é o agachamento. É base para uma vida saudável. Agachamento, Base, treino de panturrilha. Verdade. Tenha panturrilha. pernas fortes. Pernas Quer ter um fortes. corpo Falou forte, tenha tudo. pernas fortes. Verdade. Tem um abdômen forte, um core forte, enfim. Treine. Você, eu não sei o que fazer. Comece com um agachamentinho, senta e levanta no sofá da sua casa. Faz 2 de 10, amanhã você faz 3, 4. Daqui um pouco você tá levantando seu filho, abraça ele, agacha. Amanhã tá correndo. A Mas esposa. comece. Só comece, gente. Comece a fazer Verdade. alguma coisa. Se movimente. É isso que vai te gerar saúde. Bora, bora, bora! Uau. Isso aí, galera. Aleluia. Vambora. Gente, obrigado. Só deixar um Legal, dado. Existe um dado que está sendo estudado desde 2006 até hoje, que eles acreditam muito que 1 a cada 3 pessoas no nosso país estão com risco ou estão entrando para obesidade. Isso é muito sério, gente. Nossa. Para pensar que temos 3.
Um de nós já vai estar com esse risco de estar indo, caminhando para isso. Misericórdia. Tá vendo? E só existe 3%, só 3% em toda a humanidade que existe sim a predisposição à obesidade. O resto é sedentarismo, é mau hábito, é mau uso da máquina, do corpo, sabe? Então, Escolhas. é escolha, é decisão que você tomou. É. Amém? E não se esquece que você é templo do Espírito Santo, né? Uau, Yeah. verdade. Senhoras e senhores, Rafael e Diogão, valeu, Tamo junto. queridos. Deus Vamos pra abençoe abundantemente a vida de Show, vocês, o pastorzão. trabalho de vocês, Obrigado. a família. Uma Convite. honra estar aqui com vocês. Vocês são tops. Tchau, tchau. Deus abençoe. Aonde? Terça e quinta estamos aqui às 19 horas. Yeah.